Você já questionou o porquê do seu candidato não ter sido eleito, mesmo somando uma quantidade de votos maior do que alguns que conseguiram uma cadeira? Bom, nós convidamos a presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Goiás, Marina Moraes, para tirar as nossas dúvidas quanto ao sistema eleitoral aqui do Brasil. Marina, seja muito bem-vinda ao Eleições para Todos e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Bom, nós fomos até as ruas para entender quais são as principais dúvidas dos eleitores goianos. Quantos candidatos serão eleitos para a Assembleia Legislativa? E como funciona na prática essa distribuição de cadeiras aqui na Assembleia Legislativa? Vou tentar contar da forma menos chata e burocrática possível. Bom, como é que funciona? A gente conta os votos válidos, que são aqueles dados para os candidatos e para as legendas, né, que não sejam nulos, brancos, e aí a gente divide o número total de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Então, a gente tem o quociente eleitoral, que é quanto custa uma cadeira. Colocando aqui uma analogia, é como se cada cadeira custasse 10 mil votinhos, né? Custasse 10 mil dinheirinhos, assim, num banco imobiliário eleitoral. Então, a gente decide quanto que cada cadeira custa e a gente começa a ver quantas cadeiras cada partido pode comprar com os votos que ele recebeu. Agora, só partido, porque a gente não tem mais coligações. Então, por exemplo, vamos supor que cada cadeira custe 10 mil votos. A cada 10 mil votos que aquele partido tem, ele ocupa uma cadeira. E quem ocupa essa cadeira? O candidato mais votado, filiado àquele partido. Então, a gente tem o que a gente chama de lista aberta. O partido te dá um monte de opções, você pode ir votando e depois os candidatos mais votados dentro dessa lista aberta do partido vão assumindo as cadeiras a partir do momento em que o seu partido conquiste o quociente eleitoral. Bom, vamos para a próxima pergunta, então, dos nossos eleitores. Quantos deputados federais vai ser eleito esse ano? Os eleitores goianos vão eleger 17 deputados federais. Para deputados federais e deputados estaduais, que são o que a gente chama de cargos por sistema proporcional, segue essa mesma regra do quociente eleitoral. Para Senado, governo e presidência, a gente tem o sistema majoritário, que é aquele, quem leva mais votos ganha tudo, né? The winner takes it all. Bom, isso é uma dúvida também de alguns eleitores, porque o senador, ele é do legislativo, porém ele é eleito de forma majoritária. Explica isso pra gente. Sim, é uma dúvida comum, né, o senador ser alguém do legislativo, mas ser eleito pelo sistema majoritário, mas isso tem muito a ver com de onde vem essa representação. Os senadores, eles representam os estados e os deputados representam o povo. Então, é por isso que há essa diferenciação, porque o sistema proporcional, em tese, ele é mais representativo, né? Você consegue, no mínimo, dirigir o seu voto para uma ideologia com a qual você concorde, mesmo que o candidato em que você votou não seja o candidato eleito. No majoritário, não. Quem não leva a maioria dos votos desperdiça todos os votos que as outras pessoas destinaram para aquele cargo. Marina, isso também é uma dúvida. A gente vê, pós as eleições, muitos eleitores indignados, porque fala assim, o meu candidato, ele teve muito mais votos e ele não foi eleito. Conta pra gente o que acontece nesses casos. Bom, eu sou uma grande defensora do sistema proporcional, eu já tenho que confessar o viés desde o começo. Mas é exatamente por isso, o sistema proporcional não desperdiça tantos votos quanto o majoritário, em que quem não levou a maioria dos votos, todos os outros são desconsiderados. No proporcional, como a gente aproveita para a legenda, mesmo que o seu candidato não consiga ser eleito, você consegue destinar para a legenda dele o seu voto e acaba conseguindo potencializar uma ideologia, que era o que se esperava dos partidos, para ocupar as cadeiras e representar os interesses dos vários segmentos da sociedade brasileira. Bom, Marina, então vamos para a próxima pergunta. Qual é o sistema eleitoral aqui do Brasil? A gente tem o sistema proporcional para esses cargos que a gente já falou, né, o legislativo, nesse ano deputados federais, estaduais, nas municipais os vereadores, e o sistema majoritário para os cargos do executivo e para o Senado. Presidente, governador, prefeitos nas eleições próximas. Bom, vamos para a próxima pergunta então. Para quantos senadores que eu vou votar? Nesse ano a gente vota para um senador. É alternado, né? 2 e 1. Nesse ano, um só.
Essa também é uma dúvida frequente, né? Eu lembro que nas eleições passadas, muitas pessoas não se lembravam que naquela eleição de 2018 tinha que escolher 2 senadores. Já agora em 2022 só um. Conta pra gente o porquê disso. É um pouco confuso, mas a Constituição quis assim. Mas a verdade é porque a renovação é prevista, né, para 1 e 2/3, e os senadores, ao contrário dos outros cargos do Legislativo, têm mandatos de 8 anos e não de 4. Entendi. Então vamos para a próxima pergunta. Para quantos candidatos que eu vou ter que votar para essas eleições? Segue a ordem de votação. Primeiro, a gente vai votar para deputado federal com 4 dígitos, depois deputado estadual com 5 dígitos, após senador e seus suplentes com 3 dígitos, depois governador com 2 dígitos e, por último, presidente da República também com 2 dígitos. Bom, Marina, você já falou que você é uma defensora do sistema proporcional. Conta pra gente, na sua opinião, quais são as vantagens desse sistema e também quais são as possíveis desvantagens. Bom, apesar de ser o meu sistema preferido, porque, como eu disse, não desperdiça tantos votos, consegue canalizar um mínimo de coerência do seu voto, né? Ele não é transferido para alguém completamente estranho, né? É alguém do mesmo partido, que em tese compartilha de um mesmo projeto. Inclusive, a gente tem várias questões, por exemplo, o estatuto do partido, ele prevê fechamentos de questão, então, assim, esse parlamentar vota mais próximo do que o que você votaria, enfim. Mas tem alguns defeitos, claro que tem, né? O sistema proporcional causa esse arrastamento de votos. Muitas vezes a gente tem um voto de protesto que acaba arrastando um monte de pessoas que receberam poucos votos, né? A gente tem uma pessoa muito votada que arrasta muito outros candidatos. É o que eles chamam de a cabeça, né? Que é aquele candidato que os partidos colocam para que ele receba mais votos e assim consigam mais cadeiras, é isso? É isso. Então, isso acaba dando uma disfunção. A lei eleitoral tentou corrigir, então ela exige que o candidato tenha pelo menos 10% do quociente eleitoral para ele ser eleito, para não ser alguém que não recebeu nenhum tipo de adesão. E na rodada de divisão de sobras, que são as cadeiras que não foram ocupadas nessa primeira compra aí com os votos, o candidato precisa ter 20%, inclusive. Então, a gente tenta dar uma diminuída. Então, assim, a gente não vai eleger ninguém com 0 votos, mas é, obviamente, uma distorção. Isso se chama cláusula de barreira, é isso? Sim, a gente tem 2 cláusulas de barreira. A cláusula de barreira, que foi aquela da emenda que limitou fundo e tempo de antena para os partidos que não tivessem representação relevante no Congresso, e essa que a gente chama de cláusula de barreira individual, que é essa, né, de ter que atingir um mínimo de quociente eleitoral para ocupar a cadeira do partido. Marina, e como funciona a conta para esse quociente eleitoral? Como que a gente pega a quantidade de votos para distribuir para a cadeira? Como funciona essa conta? A conta funciona assim, a gente pega o total de votos válidos recebidos pelo partido, que são aqueles depositados em candidatos e candidatas ou na legenda, e divide todo esse número de votos válidos de todos os eleitores pelo número de cadeiras em disputa. Então, vamos imaginar aqui que cada cadeira custe 10.000 votos. Então, a cada vez que o partido tem 10.000 votos, ele recebe o direito a uma cadeira e assim sucessivamente até serem preenchidas todas. Ou, se a gente não conseguir ocupar todas as cadeiras com os votos iniciais que os partidos têm, lembrando que a gente não tem mais coligação, então é só o partido, a gente vai para a rodada de sobra. A rodada de sobra é um pouquinho mais complicada. A gente pega o número de votos que o partido teve e divide pelo número de cadeiras que ele ocupou mais um. Então, por exemplo, um partido teve 20.000 votos e ele ocupou 2 cadeiras na primeira rodada. Na rodada de sobras, a gente divide 20.000 por 2 mais 1, que são 3. Vocês vão desculpar a matemática, mas vamos botar aí que a média é 7, né? Vamos dar uma arredondada. E aí essa é a média. E aí a gente vai dividindo essas cadeiras pelos partidos com as maiores médias. Por que isso é legal? Porque se um partido chegou muito perto do quociente eleitoral, mas bateu na trave, estava ali com 9.500 votos, veja, a gente teria desperdiçado esses 9.500. Nessa rodada de sobra, esse partido, quando a gente divide os 9.500 votos por 0 mais 1, que é 1, ele fica com uma média maior do que os outros partidos e consegue finalmente ocupar uma cadeira. E qual que é a diferença de voto branco e voto nulo?
O voto em branco é uma faculdade do eleitor, você aperta o branco na urna. O nulo, você digita um número que não existe e anula o seu voto. Para ambos os casos, esses votos não são computados, ou seja, você deixa de participar do processo de escolha e isso é muito ruim. Por favor, votem. Marina, muito obrigada por ter participado, esclarecido as nossas dúvidas. E para a gente finalizar, deixa algumas dicas importantes para os eleitores pesquisarem sobre os candidatos. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer e parabenizo a iniciativa do programa. É muito importante ter esse diálogo com os eleitores, esclarecer dúvidas. Bom, o que eu posso deixar de dica é: acompanhem as propostas dos seus candidatos, façam um esforço, assistam o horário eleitoral gratuito, é mais legal do que parece. E a gente tem outras formas de se informar pela internet, inclusive a Justiça Eleitoral tem um site muito interessante que é o Divulga Cand Contas, vocês podem pesquisar no Google mesmo que aparece, em que dá para acompanhar quanto os candidatos estão gastando nas campanhas, quanto eles declararam de patrimônio, se eles já disputaram outras eleições, ou seja, a gente consegue ter várias informações, basta dar uma procurada. É muito importante ser engajado na sua cidadania.